O início da era corintiana já é marcada por conquistas, gols e ídolos. Uriel Fernandes é tudo isso aí, e a briga para bater suas marcas acontece até nos dias de hoje. Você não deve ter conhecido ele pelo seu nome, talvez pelo seu apelido, concedido pela sua avó, que o chamava de Teleco. Nasceu no Paraná dia 12 de novembro de 1913, na cidade de Curitiba. O seu talento foi descoberto pelo time do Parque São Jorge nos anos 30, quando o jovem de 21 anos estava jogando pela seleção do Paraná. Só que ele jogava no Britânia Sport Club, um dos clubes que deram origem ao Paraná Clube. O seu primeiro ano de Parque São Jorge foram 3 jogos e 2 gols. Só que sua estreia contra o Vasco, em São Januário, ele começou no banco de reservas e viu seu time perder por 5-0. O Vasco até o início dos anos 2000 não era brincadeira não. Já em 35, fez 23 jogos e 18 gols. Só que em 36, a situação dos zagueiros começa a se complicar, porque em 26 jogos ele marcou 46 gols. Seria o atacante ideal para a fase que o Corinthians está hoje, com o Cássio no gol e Teleco como centroavante. Imagina só, tudo bem que são tempos diferentes, mas talento não tem tempo não. Queria ver um cara desse com chuteira boa, camisa dry fit, assessores, academia, nutrição, apoio técnico, tático, e você tá completamente enganado se você pensa que ele jogava só com pedreiros. No Palmeiras, que era chamado ainda de Palestra Itália, por exemplo, contava com José Junqueira e Domingos Spitaletti, multicampeões pelo Verdão. O São Paulo em 33 e 34 contava com Silvio Hoffmann, zagueiro convocado pela seleção brasileira em 38. Além de jogos pelo Brasil afora em que ele enfrentou o Itália, zagueiro do Vasco, muito vencedor, claro que era um embrionário futebol profissional. Eu discordo quando desvalorizam o feito desses caras. Em 37 veio seu primeiro título do Campeonato Paulista e junto ele marcou em 31 jogos 28 gols. Em 38 foram 30 jogos, 22 gols e o bicampeonato do Paulistão. E em 39 o tri do Campeonato Paulista e 29 jogos e 34 gols. Em 40 nenhum título, só que em 42 jogos ele marcou 43 gols. Em 41 talvez foi o seu melhor ano, com 38 jogos e 50 gols marcados, além do título do Campeonato Paulista. Pelo menos em números foi o seu melhor ano. Em 42 só foram 18 jogos e 12 gols, só que mais um título da Taça São Paulo e do Torneio Quinela de Ouro. Para em 43 fazer 9 jogos e 2 gols e em 44, seu último ano com a camisa alvinegra, um jogo. A sua despedida fica o questionamento, pois encontrei que no dia 6 de fevereiro ele fez o último jogo contra o São Paulo Highway em um empate em 2-2. Em uma outra fonte encontrei que a sua despedida foi contra o Ipiranga em um empate de 2-2 também em março de 44. Bom, ele já tinha seus 30 anos de idade e depois do Corinthians ele foi jogar no Santos e encerrou sua carreira no lendário Juventus da Moca. Eu falei do Santos agora e o time da Vila Belmiro era a sua terceira maior vítima, sendo a maior vítima o São Paulo Futebol Clube, que tomou 25 gols em 25 jogos, média de 1 gol por jogo contra o tricolor paulista. O rival Palmeiras sofreu pouco com ele, em 28 jogos só tomou 15 gols, e o Vasco, seu primeiro adversário com a camisa do Corinthians, foram 8 jogos em que ele anotou 3 gols. Em relação a gols por adversário, não foi só o São Paulo que sofreu. O Comercial da capital, por exemplo, em 6 jogos tomou 17 gols, uma média de 2,83. No dia 29 de agosto de 43 foi a data do seu último gol com a camisa do Corinthians contra o São Bento de Sorocaba. Foi 5 vezes artilheiro do Campeonato Paulista com a camisa do Timão, em 35, 36, 37, 39 e no ano de 41. Apesar de ser ambidestro, a sua principal arma era o chute de direita e a sua principal técnica era girar o corpo e chutar para o gol, colocando os zagueiros e o goleiro no chinelo. Em 37, em uma partida, ele jogou com uma tala no braço, pois o ombro estava inchado. Há quem diga que estava quebrado, pois o jogo valia o título contra o Palestra Itália. Apesar do campeonato ter sido em pontos corridos, o Corinthians e o Palmeiras disputavam a primeira colocação da tabela. Teleco anotou o único gol da partida, Corinthians campeão paulista, quebrando um jejum de 7 anos na seca de títulos. Ele era conhecido por ter muita força de vontade e disposição em campo, fora o talento que era evidente. Era um bom cabeceador, mas é com a bola no chão que ele mostrava o seu brilho, onde em 250 jogos anotou 257 gols e uma média de 1,028 gols por partida. Você pode até arredondar aí por 1,03 gols por partida. Mais do que Messi, mais do que Cristiano Ronaldo, mais do que Pelé. Eu procurei um ranking histórico aqui e tudo mais, né? E ele seria o 7º jogador com a maior média de gols por partida da história do futebol, com essa lista sendo liderada por Fernando Peroteu, ex-jogador do Sporting Clube de Portugal, onde em 187 partidas anotou 331 gols. Que absurdo. Esse Fernando já fez 9 gols em uma partida, 8 gols. Insano se pensar
quiçá nos dias de hoje, né? Teleco é o terceiro maior artilheiro corintiano. Só na frente dele tem o Baltazar e o Cláudio Cristóvão. Porém, uma média de gols maior que até do Puskás, cara. Acho que alguém aí precisa ser mais conhecido. Não chegou a disputar jogos na seleção brasileira. Pode ser aí que ele foi um dos outros injustiçados em que não foram convocados. Pode ser também que no seu auge de 38 até 41, em torneios como a Copa América, por exemplo, o Brasil não participou de 39 nem de 41. Lembrando que de 38 até 1950 teve uma pausa no futebol mundial porque o nosso planeta tava um caos. Só que o futebol sul-americano tava continuando suas atividades. Mas mesmo assim, se não acontecesse aquele conflito mundial, muito provavelmente em 42 seria uma Copa do Mundo. Só que falando a real, quem teve o gostinho de apreciar os gols do paranaense Teleco foram os corintianos. E quando ele se aposentou dos gramados, ele trabalhou durante muito tempo na sala de troféus, cuidando das taças corintianas. Algo que ele sempre fez desde que entrou no clube do Parque São Jorge. Ele nos deixou no dia 22 de julho de 2000 e é um dos poucos jogadores a ter um busto no clube, sendo eternizado no Coringão. As homenagens, sendo em estátuas, redes sociais, são extremamente merecidas. Jogador com raça e determinação, um requisito mínimo para vestir essa camisa, mas aliava também com uma técnica impressionante, sabia se posicionar muito bem na área, características que carecem muito não só com a camisa do Corinthians, mas de vários times aí. Eu sei, são tempos diferentes, porém eu imagino esses caras com os recursos de hoje. E vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte aí, comente, compartilhe para mais assuntos relacionados ao seu time do coração. Um grande abraço a todos, valeu, tamo junto, é nóis.